Abra comigo nesta manhã a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós leremos o versículo de número 17, estas palavras do apóstolo Paulo. Porque para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, apenas esta primeira parte do 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Que palavras tão tremendas! Deixe-me ler novamente este versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Que declaração tão profunda, misteriosa em um certo sentido, mas tão gloriosa para nós nesta manhã. Queridos amigos, o tema desta mensagem nesta manhã é a proximidade e a comunhão de Cristo Jesus. Nós queremos considerar uma minissérie de 2 estudos apenas a respeito da comunhão que o crente tem com o seu Senhor e a comunhão que o seu Senhor manifesta aos seus salvos. Bem, neste primeiro estudo, nessa primeira consideração, nós queremos pensar sobre a proximidade de Cristo, a proximidade de Deus em Cristo Jesus em nossas vidas. E um segundo estudo, como o crente demonstra o seu amor, a sua proximidade real com o Salvador, a proximidade de Cristo conosco, e então como nós demonstramos o nosso amor, a nossa proximidade ao nosso Deus, como experimentar da presença do Senhor em nossa vida e como nós demonstramos o nosso amor. Não é interessante pensar sobre isso? Paulo diz, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Isso é maravilhoso. Muitas vezes nós não paramos para pensar com seriedade sobre este elemento tão maravilhoso da vida cristã. Como nós experimentamos a presença de nosso Deus? A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. O Senhor Jesus Cristo orou dizendo que Ele partiria para o Pai, mas Ele enviaria um ajudador que estaria conosco até o fim. Mas de que maneira nós experimentamos ou conhecemos essa proximidade de Cristo em nossas vidas? Como nós podemos vê-lo, assim por dizer, senti-lo, assim por dizer, saber que Ele está próximo, saber que Ele está junto conosco nesta jornada e que Ele nos conduz. Como nós experimentamos a presença do Senhor? Bem, talvez soe ao ouvido de alguém aqui como um assunto pequeno, muito abstrato, não prático, um tanto secundário, mas eu te garanto, querido irmão, que este assunto ele está no âmago, na essência da vida cristã, da verdadeira vida de piedade. Como conhecer, como experimentar a presença do Senhor, como conhecer o nosso Salvador e experimentá-lo de um modo pessoal, real, a sua presença, a sua proximidade, e saber que Ele não está distante, e saber que Ele prometeu nunca nos deixar. Bem, eu posso então, experimentar do Senhor de uma maneira real. Eu posso experimentar como crente da comunhão com o meu Deus de uma maneira direta, concreta e pessoal. E é sobre isso que nós queremos tratar nesta manhã. Bem, como nós experimentamos então essa proximidade de Cristo em nossas vidas? Essa é a questão que nós queremos responder. Como nós temos comunhão com Ele? Eu tenho comunhão com alguém ao me encontrar com esta pessoa, ao ligar para essa pessoa, ao compartilhar ideais, desejos, propósitos. Assim eu tenho comunhão, unidade comum, união com uma pessoa. Mas como eu tenho comunhão com o Salvador, eu não o vejo com os meus olhos físicos. Eu não posso dizer Ele está ali na entrada da porta, ou está sentado aqui, ou junto a este púlpito. Como eu posso ter proximidade, senti-lo, experimentá-lo, ter comunhão ao longo da semana, em meu local de trabalho, ao trabalhar, saber que Ele está próximo, em minha dificuldade, saber que Ele não me deixará, em minha provação e meu pecado, saber que Ele está pronto a perdoar, se eu me arrependo de verdade, retorno a Ele pela fé. Assim nós sentimos às vezes, em nossa jornada, distante de Deus, na verdade, há momentos, por causa de nossas falhas, por conta das pressões desta vida e do mundo e do maligno, que nós sentimos um certo abatimento lá embaixo. Mas aqui neste versículo, querido irmão, há uma verdade da palavra de Deus que, se compreendida por um crente, se abraçada por um crente, será saúde, será alegria, será poder, será grande força e segurança para esta jornada. Como nós temos comunhão com o Senhor, como nós experimentamos da sua presença? Bem, nós experimentamos sim da proximidade
do Senhor Jesus Cristo. Conhecer, sentir, saber, vê-lo como se assim fora, a sua presença ao longo desta jornada em novas páginas da vida, na vida contínua, cotidiana, habitual, morna, assim por dizer, em momentos de ápices na vida, em momentos lá embaixo. Como eu posso sentir a presença do meu Deus, que disse que estaria próximo, que disse que nunca me deixaria, nunca me abandonaria? Será que são coisas simbólicas, abstratas, Deus lá e eu aqui nesta vida, e a minha oração é levada a Ele, Ele responde, mas há um golfo, uma separação entre nós? Como crente, como um filho amado por Deus, uma filha de Deus, eu posso experimentar a presença de meu Deus? Bem, eu devo te dizer que há muitas passagens na palavra de Deus que estabelecem esta verdade, que sugerem uma percepção e uma sensação da proximidade de Deus. Por exemplo, o Salmo 91 é um desses textos, versículo 1, que fala sobre estar na presença do Senhor, habitar na presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Salmo de número 51, versículo 11, é um outro texto que fala sobre isso, habitar na presença do Senhor, ou experimentar a presença do Senhor. Não me lances fora da tua presença, e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Habitar na presença do Senhor. E esses textos, eles sugerem uma percepção e sensação próxima da presença do Senhor. Eu estar diante dos teus olhos, eu habitar em tua presença. Não me lance para longe da tua presença, deste senso de comunhão real, da tua proximidade, ó Senhor. Ele prometeu que Ele estaria conosco até o fim. Ele prometeu que o seu Espírito habitaria, e por habitar quer dizer estabelecer um tabernáculo, uma habitação junto conosco, ao nosso lado, em nós, ao longo desta vida. Bem, a pergunta a ser repetida é: como então sentir, experimentar a presença de Deus, de Cristo em nossas vidas? Como nós podemos, de uma maneira tangível, real, saber experimentar a presença de Cristo em nossas vidas? Mas antes de lidar com isso, meu querido irmão, eu preciso mencionar um aspecto negativo, porque é necessário distinguir nesta área, logo de imediato, a diferença entre erro e verdade, em questão de experimentar sensações, experiências, não é? Parece que nós estamos entrando em um campo um tanto místico, e é muito importante nós começarmos por este ponto. O movimento pentecostal, ele desconhece este ensino da palavra de Deus, da experiência de comunhão com o Senhor real. E em sua busca, na busca do movimento pentecostal, por uma comunhão maior, externa aos parâmetros da palavra de Deus, o movimento pentecostal tem se enveredado por caminhos do misticismo, buscando experiências, sensações físicas, corporais, sensoriais de Deus. Em sua busca por uma comunhão com Deus, o movimento pentecostal, que traz o misticismo do catolicismo romano para dentro do cristianismo evangélico, tem levado muitas das igrejas do Senhor Jesus Cristo para um caminho de misticismo, em busca de experiências sensoriais, físicas, corporais da presença de Deus. E você começa agora a ver esse tipo de misticismo, essa busca por uma experiência sensorial de Deus, entrando, se infiltrando pelas fileiras reformadas. E isso tem sido trazido por um número de grupos protestantes reformados para dentro do meio reformado, em particular pelo neocalvinismo e alguns outros grupos que têm um relacionamento muito estreito com o misticismo pentecostal, com certos líderes em nossos dias reivindicando ouvir a voz de Deus, sentir uma energia da parte de Deus. Mas eu devo dizer que essas reivindicações não possuem qualquer base na autoridade revelada da palavra de Deus. Há um líder, um pastor batista reformado norte-americano, um irmão em Cristo, creio ser uma pessoa convertida,
um pastor que tem servido a sua geração já há muito tempo, foi pastor da Igreja Batista Bethlehem, em Salem, nos Estados Unidos. Não pastoreia mais aquela igreja, tem um ministério itinerante pelo mundo inteiro, onde ele promove uma ideia de buscar, de desejar a Deus, um tipo de hedonismo cristão. E eu creio que este irmão, este pastor, é um crente verdadeiro, uma pessoa que por muitos anos andou em sinceridade, servindo ao Senhor e defendendo a fé. Mas de alguns anos para trás, este querido pastor, ele começou a se enveredar pelo caminho do misticismo. E alguns anos atrás, quase uma década atrás, ele declarou que um determinado dia, em uma determinada manhã, Deus falou diretamente ao seu ouvido. Ele ouviu o ressoar da voz de Deus entrando pelos tímpanos, soando, ressoando dentro dele, de fora para dentro. Ele declarou de uma maneira pentecostal, mística, que Deus falou com ele de uma maneira direta. E desde então, este homem, ele tem sido uma ponte entre o misticismo pentecostal e as igrejas reformadas, além de ter trazido muito do mundanismo para dentro da igreja e de uma postura muito hedonística, egocentrada para a vida cristã. Mas não é nosso tema hoje, nós não queremos lidar com este aspecto, já lidamos com isso algumas vezes. As veredas da santificação e oposição à única vereda, me recomendo ouvir este sermão. Mas, queridos amigos, devo dizer que não há qualquer base escriturística na palavra de Deus para um crente buscar experiências sensoriais, físicas da presença do Senhor, uma comunhão física, sensorial com Deus. E há muita confusão neste tema, advindo também do meio pentecostal, com muitos crentes imaginando poder sentir a presença de Deus de uma maneira física, palpável, concreta no sentido sensorial. E eles, às vezes, você ouve isso o tempo todo, em música, em declarações, em conversações, usam um vocabulário um tanto místico para expressar essa ideia. E eles usam declarações e frases do tipo: Deus me tocou e eu o senti hoje. Eu senti Deus através de um arrepio na pele, os cabelos arrepiaram no corpo todo, um frio na espinha e na barriga, eu senti a Deus. Mas isso é linguagem mística, isso não é vocabulário cristão neotestamentário, isso não representa a fé bíblica. Pode representar algum aspecto da fé cristã histórica que envolve o catolicismo e o misticismo, há muitos grupos reivindicando essas coisas, mas não representa a fé bíblica, a fé cristã bíblica de modo algum. Eu não estou dizendo, queridos irmãos, que nós não podemos usar expressões metafóricas como Deus me tocou, mas há um perigo em usar essas expressões que pode parecer para as pessoas de fora que foi exatamente isso que aconteceu, e pessoas novas na fé ou não crentes passem a buscar experiências físicas em seu corpo, sensoriais da presença do Senhor, quando tal coisa não é bíblica, quando tal coisa não é prometida nas Escrituras. Bem, de que maneira então, fechando este parêntese, nós sentimos a presença do Senhor, a presença de Cristo? Esse é um tema de imensa importância, porque nós vivemos em dias de muita confusão, e se nós não estivermos claros a respeito do ensino da palavra de Deus sobre isso, a nossa vida será uma vida mística e não espiritual. A nossa vida será uma busca por força e energia exterior ao conhecimento da palavra de Deus e a bênção do Espírito Santo que provém do conhecimento da verdade, assim para termos clareza em dias de confusão, para permanecermos firmes, não sermos levados pelo vento de doutrinas estranhas à palavra de Deus e pelo emocionalismo que domina muitos mais do que a palavra de Deus. Nós temos que ter clareza sobre este tema. Como um crente experimenta a presença e a comunhão com Cristo? E a primeira resposta a esta pergunta é negativa. É que nós não sentimos ou experimentamos a presença do Senhor através de nossos sentidos corporais. Não é através dos 5 sentidos que nós experimentamos, sentimos o Salvador. Você não vê a Cristo, a Deus, com o teu globo ocular. Você não ouve ao Senhor com os teus ouvidos físicos, você não experimenta Ele com o teu nariz, com o teu paladar, você não sente um toque físico do Senhor. Sim, há momentos no Antigo Testamento e também no Novo, em que aprove a Deus, de uma maneira muito específica, agir desta maneira. Todavia, Ele não nos deu
experimentá-lo desta forma, mas senão pela palavra revelada. É claro, muitas vezes quando a palavra de Deus, uma verdade compreendida, toca o nosso coração, vai tão profundamente as emoções que você sente isso no âmago, não é? Lá no âmago, quase uma sensação física, porém isso foi mediada pela mente. Você compreendeu algo com a mente, não foi algo que passou por cima da mente e veio direto a você, e você ouviu uma voz de Deus em teu ouvido. Você compreendeu uma verdade, isso moveu o teu coração de tal maneira que você, assim por dizer, sentiu esta verdade em tua alma, Deus falando com você pelas Escrituras ou pelo seu amor na vida diária, pela intervenção dele, mas sempre passando por uma compreensão de o porquê Deus fez estas coisas. Assim nós não sentimos a Deus pelos nossos sentidos corporais, nós não podemos vê-lo com os olhos físicos, tocá-lo com as nossas mãos, nem ouvir o timbre da sua voz em nossos ouvidos. Bem, será então que nós podemos sentir a Deus de alguma maneira? Então, de que maneira nós sentimos a Deus? Nós estamos falando sobre sentir, não é? Sim, é claro que nós podemos sentir grandemente a Deus, experimentar a comunhão diária com o Senhor e a sua proximidade. Nós sentimos e experimentamos a Deus pela sua obra em nossa vida e pela obra de Deus na vida de outras pessoas, e pelo nosso relacionamento com Ele, e pela nossa apreciação por sua verdade, pela maneira como Ele lida conosco e com o povo de Deus. Por exemplo, aqui está um homem, uma mulher cristã, que faz algo tão extremamente sacrificial, algo que comunica um caráter cristão de tal maneira que toca você, e você diz: isso é a obra de Deus na vida dessa pessoa, certamente. Oh, eu gostaria de ser assim também. Não é maravilhoso? Assim nós experimentamos a presença do Senhor em nossa vida e na vida de outra pessoa. Um ato foi realizado por uma pessoa que é o resultado da obra ou de um fruto genuíno do Espírito Santo, e diante disso você pode dizer e afirmar ter experimentado ou sentido a obra e o poder de Deus, de Cristo, na vida desta pessoa e em tua vida. Isso move a tua alma, isso move os teus sentimentos, mas você não sentiu nada físico, você não ouviu a voz de Deus vindo de um ângulo de outro em direção à tua cabeça, mas você sentiu, e experimentou de fato, de verdade, a presença, a proximidade e a comunhão do Senhor. Bem, ou quando você ouve a palavra de Deus desta outra maneira, e a palavra de Deus é explicada de tal maneira, elucidando algo profundo sobre Cristo, ou você está lendo a palavra de Deus com seriedade, independência do Espírito, e de repente clareza vem, uma compreensão, uma percepção sobre a pessoa de Cristo, uma compreensão doutrinária grandiosa, e pelo conhecimento dessas coisas, algo em tua maneira de pensar e de agir é transformada pela verdade de Deus, e você é edificado, seja liberto de uma maneira errada de pensar, seja liberto de algum erro, de algum hábito incorreto, e você é transformado, e você é edificado, e você diz assim: o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo. E assim você ouve Deus falar com você através da palavra de Deus de tal maneira que Ele te tocou e Ele te transformou e Ele te moveu. Você ouviu, você sentiu, Ele falou, você experimentou a proximidade de Deus, mas você não ouviu uma voz audível, nem o experimentou pelos 5 sentidos do corpo, porque experimentar a Cristo não é algo físico, não é algo sensorial, não é algo que deve ser pedido a Deus ou buscado desta maneira, porque Ele não prometeu. E esse é outro exemplo de como nós podemos experimentar o Senhor. Bem, deixe-me desenvolver um pouco mais esse ponto e esta pergunta. A pergunta diante de nós, respondida aqui neste texto da Palavra de Deus, é: de que maneira nós experimentamos a presença do Senhor em nossas vidas? De que maneira Ele habita em nós? De que maneira Ele está conosco em nossos corações? Veja esse texto inicial de Efésios, nosso texto base para a meditação nesta manhã. Paulo diz, no versículo 17 do capítulo 3, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Você percebe? Esse é um texto-chave que abre uma compreensão, que responde esta ideia, que responde esta pergunta: para que Cristo Jesus, o Senhor, habite pela fé em vossos corações. Você percebe?
É pela fé que Ele habita em nós. É pela fé que nós experimentamos a sua presença. Isso é muito importante. Marque isso, guarde isso em seu coração. É pela fé que nós experimentamos a presença, a proximidade e a comunhão com o Senhor, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. É pela fé porque você crê. É pela fé que você sabe e crê que Ele está perto e assim você o experimenta. Cristo não habita em nossos corações no sentido de que Ele tem uma casa dentro de nosso coração, um quarto em teu coração. Ele habita em um dos teus ventrículos ali, em um espírito, em um canto ali. Não é essa a ideia. Ele habita em nós pela fé. Ele habita em nós então pela fé de duas maneiras. Primeiro, Ele habita em nós pelo fato de que nós estamos apercebidos da sua presença e temos comunhão com Ele quando nós pensamos e meditamos nele. Essa é a primeira maneira. Assim, Cristo, Ele habita em nós quando nós pensamos nele e meditamos nele. Ele está em nossa mente. Ele habita dentro de nós, para que Cristo habite em vós pela fé. A nossa fé não é um sentimento abstrato. A nossa fé é fundada nas doutrinas da fé. Nós abraçamos a fé, nós conhecemos as verdades eternas, nós estamos persuadidos delas. Então, quando nós meditamos no Senhor Jesus, quando nós pensamos nele, Ele habita então em nós por essa fé, para que Cristo, habite em nós pela fé. Assim, no sentido de que Cristo se torne o nosso maior interesse e diariamente, continuamente nós pensamos no Senhor, na sua pessoa, no seu ensino, na sua vida, na sua obra. Isso se torna o nosso maior interesse particular. Ele habita em nós. Um grande pregador puritano bem conhecido, Thomas Watson, ilustrou esta ideia. Já mencionei esta ilustração dele, você já deve ter lido, tentando explicar como Cristo habita em um crente pela fé. Ele diz: como o dinheiro habita no coração do homem avarento, assim Cristo habita no coração do crente. Você percebe? Como o dinheiro habita no coração do homem avarento, ele pensa sobre isso, ele abre os seus olhos no seu travesseiro pensando nisso, ele pensa como usar, como ter, como ganhar, como investir. No coração do homem avarento habita o dinheiro. Assim Cristo habita no coração do crente. E porque Ele habita em nós, então nós experimentamos da presença e proximidade do Senhor pela fé. Se as coisas de Cristo estão em teus pensamentos, se as coisas do reino de Cristo estão em teu coração, se o amor de Cristo por almas toma os teus pensamentos de tal maneira que você procura oportunidades de representá-lo, se há gratidão, se há um senso de dívida por Ele, se há amor por Cristo, se há louvor, então Cristo habita em teu coração. Se você o ama e se há gratidão, então Cristo habita em teu coração pela fé, porque você crê nele, você crê que Ele morreu na cruz do Calvário por você, por todo o povo de Deus, que Ele transformou a tua vida, que Ele está com você, assim Ele permanece, Ele habita em você pela fé, e você o experimenta diariamente, e você pensa sobre estas coisas, e essas coisas, o teu amor por Cristo te motivam a louvá-lo, a servi-lo, a adorá-lo. Então Ele está habitando em teu coração, porque pela fé você recebe todas estas coisas. Ele é precioso para você, e você se mantém então junto a Ele, porque Ele é precioso para você. Você o agradece, você reflete sobre Ele, você se dedica a Ele e você o está servindo. Assim Cristo habita em teu coração pela fé, querido amigo. Deixa-me te perguntar: Cristo habita em teu coração pela fé? O que habita em teu coração nestes dias? A novela? O futebol? O teu trabalho? Ele deixou de ser a tua manutenção e ele entrou para dentro do teu coração e ele te domina agora? O que habita em você? Mas nós temos comunhão com o nosso Salvador e sabemos, experimentamos a sua presença, se Ele habita em nós pela fé. Nós o amamos, nós pensamos nele, nós o louvamos, nós temos gratidão pela vida dele aqui na terra,
pelo seu ensino, pela sua compaixão por almas, pela maneira como ele respondeu aquelas grandes perguntas, pelo seu sermão do monte, pelas suas palavras de vida eterna, e assim pensando nisso, servindo ao Senhor, andando em comunhão com o Senhor, ele habita em nós pela fé, nós abraçamos essas verdades e nós sentimos comunhão, experimentamos comunhão com ele. Bem, eu espero que essa explicação seja clara para cada um, embora simples, porque a palavra-chave para o nosso relacionamento com o Senhor é experimentá-lo pela fé. É pela fé que nós experimentamos, que nós sentimos que Ele habita em nós. Está aqui, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Bem, deixe-me agora apresentar um número de textos, ou um número de maneiras pelas quais Cristo está próximo de seu povo. Nós entendemos que nós não devemos buscar de Deus uma experiência, uma sensação física, corporal, sensorial. Nós aprendemos de fato que Cristo está próximo, nós habitamos na presença dEle, não queremos ser lançados fora da presença dEle, como diz o salmista, e nós vimos aqui que esse habitar de Cristo e experimentar da presença dEle é sempre pela fé, pelo conhecimento das verdades da fé revelada, pela nossa comunhão com o Senhor. Meus queridos irmãos, eu preciso estender isso mais uma vez, porque isso é tão importante. Um parênteses novamente. As emoções fazem parte da alma, uma faculdade da alma que fazem parte de um sistema de resposta. Nós compreendemos a palavra de Deus com a mente racional dada por Deus, assim como nós entendemos e acessamos situações várias ao longo do dia. E conforme você acessa certas coisas em casa, no local de trabalho, nas ruas, estas verdades, estas situações compreendidas pela tua mente racional, elas vão então gerar uma resposta nas emoções, não é verdade? Você compreende algo te impacta e a tua emoção é movida, porque as emoções fazem parte de um sistema de resposta. Assim você compreende algo de Cristo, você compreende algo do amor do Salvador por ti. E quando você compreende isso com a tua mente racional, iluminada pelo Espírito, é claro, as tuas emoções são movidas, são ativadas. É um grande erro de certos movimentos, sobretudo o movimento pentecostal, neopentecostal, que tomam a música, técnicas psicológicas e usam isso de maneira engenhosa para passar por cima da mente racional das pessoas e tentar manipular e controlar as suas emoções pela altura da música, por palavras mansas no microfone, por técnicas. Mas as emoções fazem parte de um sistema de resposta na alma. Assim é pela palavra que nós somos movidos em nosso íntimo. Como você compreende algo, uma verdade profunda, você é movido com alegria, com reverência, com gratidão. Então é uma grande crueldade, um grande perigo tentar acessar as pessoas pelo canal das emoções somente para manipulá-las. É pela fé, pela compreensão das verdades. Daí o grande mal deste movimento de adoração contemporânea, com sua grande capacidade musical, não nego, extrema, não é? Engenharizada, pensada, muita psicologia por trás, o baixo para mover a batida cardíaca do coração, para trazer uma resposta àquele momento, e tantas coisas que são engenharizadas, para manipular pessoas, levar a multidão, levar a igreja onde eu desejo que ela esteja. E você vê hoje igrejas, marque isso, substituindo o Espírito de Deus por música, porque é o Espírito de Deus, pela compreensão da palavra, que move as nossas emoções. Assim, se a palavra é ensinada de maneira fiel, clara, profunda, poderosa, ela traz isso, não o homem. Se ela é ensinada e se ela nos transforma, as nossas emoções são movidas. Mas hoje pessoas e líderes substituem o Espírito de Deus na palavra por música para emocionar as pessoas. Você já viu isso? O pastor fala, parece que não consegue criar fogo ali no povo de Deus, então vem um tecladista lá atrás e começa, ele começa a falar assim, meu irmão, e no lugar do Espírito mover as pessoas pela verdade, eu preciso de música de fundo para emocionar as pessoas. Quão triste a nossa geração, quão cruel contra os crentes, que coisas sejam usadas para manipular as emoções das pessoas, mais do que apresentar de uma maneira simples a verdade ao coração de uma pessoa regenerada, e ela será movida em amor, em gratidão àquilo que ela entendeu da verdade da palavra de Deus. Nós vivemos em dias distantes do conhecimento da verdade, em dias de alta manipulação no meio do povo de Deus. Assim eu fecho esse parêntese, porque eu quero mostrar
Porque o ensino da palavra de Deus é que nós experimentamos, sentimos o Senhor pela fé nestas verdades reveladas, conforme nós compreendemos a graça de Deus, a sabedoria de Deus, o amor dele por nós, o nosso dever, o nosso pecado. Somos levados ao arrependimento, a uma humilhação diante do Senhor, a uma restauração, grande alegria pela compreensão destas verdades, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Bem, maneiras que nós experimentamos a proximidade de Cristo pela fé em nossas vidas. Há muitas passagens, agora eu quero seguir rapidamente por elas. Abra comigo. Cristo, primeiramente, Ele está próximo de nós, Ele está próximo de mim, desta maneira, porque Ele me observa. E quando um pai, uma mãe observa o seu filho, ainda embora a criança esteja brincando próximo do portão, eu sei que meu pai está próximo de mim, os seus olhos estão sobre mim, não é? Assim eu sinto mais confiança, mais segurança, mais liberdade. Assim, esta é uma maneira. Cristo está próximo de mim, porque Ele é o meu observador. Ele me observa. Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Veja agora João capítulo 10, versículo de número 11, rapidamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você percebeu, querido irmão, esta verdade? Ele está próximo como um pastor está próximo de suas ovelhas, vigiando, com seus olhos observando, cuidando, percebendo o perigo. Assim Cristo está próximo de nós nesse sentido. Ele constantemente observa os seus filhos e filhas. Ele constantemente observa a sua igreja. E esse é um grande pensamento, não é, meu querido irmão? Esse é um pensamento que traz sobriedade, reverência. Eu estou sob os olhos de Cristo. Ele me vê neste momento. Ele está vendo a tua mente, o teu coração. E amanhã ao sair para o trabalho, e em casa, com a esposa, com o marido, Ele me vê. E como igreja, em nossa comunhão agora e no trabalho do Senhor, eu estou sob os olhos de Cristo, bem como eu experimento a Cristo pela fé. A nossa religião não é uma religião mística, é uma religião espiritual. Eu creio na declaração das Escrituras, que Ele me vê a cada dia, a Bíblia declara isso, nós lemos. Eu estou constantemente sobre os olhos de Deus, porque Ele me coloca continuamente sob os seus olhos, porque embora eu não entenda como Ele pode me amar, uma pessoa como eu, pequeno eu, Ele me amou antes da fundação do mundo. Essa é uma verdade declarada, eu abraço isso pela fé, e eu sei que porque Ele me amou antes da fundação do mundo, assim os seus olhos estarão comigo sempre. Pela fé nestas verdades, eu experimento a comunhão e a proximidade do Senhor. Ele me observa, assim Ele está próximo de mim, e esta é uma maneira que eu sei que o Senhor está presente, que o Senhor está próximo. Esse é um pensamento solene, porque isso me informa que Ele conhece todos os meus pecados. Ele me vê, Ele conhece a minha imaginação. É a minha imaginação pura, é a minha imaginação altruísta, é a minha imaginação destituída do orgulho e da vaidade da vida. Oh, meus amigos, quão vital é isso, e quão solene este pensamento. Porque crentes muitas vezes têm gigantesca dificuldade com a vida dos pensamentos, porque nós nos esquecemos desta verdade. Ele me vê, Ele está próximo, e aqui estou eu deitado no sofá, sentado no banco do metrô, do ponto de ônibus, no avião, e de repente tudo está tranquilo, a minha imaginação começa a bater asas, e de repente um cenário se cria, e os olhos se levantam, né? Eu começo a imaginar e pensar e sonhar acordado, e de repente meu sonho acordado acontecem tantas e tantas coisas, mas Cristo não está lá. E no centro do meu pensamento, eu sou o grande ídolo, eu sou a grande mãe que faz tudo perfeitamente, maravilhosamente, meus filhos me amam e me adoram, eu sou o centro, todo mundo sorri para mim, eu sou o grande ídolo.
Ou eu sou um grande esportista, um jogador de futebol profissional, e eu me vejo ali naquele campo fazendo tudo. Ou eu sou o melhor funcionário ali, todo mundo sorri para mim, me diz parabéns e bate palma. Mas quando eu sei que Cristo está presente porque Ele me vê, eu aborto esses pensamentos. Eu deixo de lado o orgulho. Ou de repente alguém pisou no meu calo, eu me entrego à autocomiseração. Por quê? E por quê? E por quê? Mas eu me lembro, Ele está próximo, Ele me vê. Eu lanço fora a autocomiseração, eu lanço fora o orgulho e a ambição no coração e a ingratidão, e essas coisas começam a fermentar, e segundos passam e viram minutos, e eu pensando sobre isso, de repente eu me lembro, Ele está presente, Ele me observa. Eu lanço fora estas coisas, eu tomo a rédea dos meus pensamentos, da emoção, para glorificá-lo, para amá-lo. E se há coisas indignas e sujas, eu nem ao menos permito que essas coisas nasçam dentro de mim, eu as aborto desde o início, porque Ele me vê. Tu és o Deus que vê, diz a palavra de Deus. Ele está próximo para me santificar, e Ele está próximo também, meu querido, para ouvir o meu clamor, para ouvir a minha oração. Esse é um pensamento confortador também, não é? Que o Criador do universo, o juiz de todas as coisas, o único Salvador do mundo, Ele tem os seus olhos sobre mim, eu pessoalmente, Ele me amou, Ele me conhece, Ele põe os seus olhos sobre mim. Que amor tão grande, isso me dá ousadia, eu posso evangelizar, eu posso testemunhar. Essas pessoas ficam franzindo a face para mim dia e noite no trabalho, Ele está comigo, eu sou um filho de Deus, Ele me dará graça, eu posso orar a Ele, Ele está tão próximo, eu sinto a sua presença, Ele me observa. Isso deveria sufocar as minhas inclinações carnais, abortar pensamentos indesejáveis. Como eu poderia alimentar pensamentos orgulhosos se Ele está próximo? Se Ele me vê, ou pensamentos errados contra um outro crente em Jesus Cristo, se Ele me vê e Ele está me vendo, como eu posso dar desculpas para não servir a Cristo se Ele está ao meu lado, ouvindo e vendo os meus pensamentos, Ele me vê? Como eu posso dar essa desculpa na cara dEle, de não amá-lo, de não servi-lo, e boicotar o seu serviço, e boicotar o culto, quando Ele está ali, Ele está próximo, e Ele me vê? Bem, isso também traz conforto, certamente. Ele conhece a minha situação, Ele sabe onde eu me encontro, Ele está próximo porque Ele é o meu observador. Assim nós experimentamos a proximidade de Cristo pela fé, porque nós cremos nessa verdade da palavra de Deus, que não é por sensações corporais, não é pelos sentidos físicos, mas pela fé. Ele me vê, Ele está próximo, e isso traz grande santificação. É difícil imaginar, é muito difícil imaginar, eu não sei como alguns conseguem imaginar isso, mas para mim, estudando a palavra de Deus, é difícil imaginar como sensações físicas, corporais, pode de alguma maneira santificar a vida de um crente. Já pensou sobre isso? Mas o pensamento e a certeza de que os olhos do Senhor estão sobre mim, imediatamente me leva à santificação. Não é uma prova contundente e poderosa de que o que acontece no meio pentecostal não é reavivamento, avivamento e obra do Espírito, coisa nenhuma. Que as pessoas pulam, caem no Espírito, sentem grandes coisas, tremem, sacodem, literalmente. Mas você vê todo tipo de relato de coisas absurdas, grotescas, imoralidade, desvio de dinheiro e desonestidade, e brigas entre os casais e famílias divididas, de uma maneira tão maior do que em outras igrejas, como você vê no meio pentecostal. E você trabalha com pessoas, e um péssimo testemunho, mas são pessoas que disseram que no domingo caíram no Espírito, voaram no Espírito, plantaram bananeira no Espírito, ouviram a voz de Deus, entraram no Santo dos Santos, desceram ao inferno, subiram ao céu, mas na segunda não conseguem falar palavras de verdade, serem honestos, cumprirem o seu trabalho, respeitar o chefe, os colegas. Como você pode ter comunhão com o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, e isso não santificar a tua vida? É difícil imaginar como sensações físicas, histeria, esquizofrenia evangélica e coisas do tipo que me leva a lançar a mente de lado, racional, e perder o domínio próprio, de alguma maneira isso possa me santificar e chamar isso de obra do Espírito Santo. Mas o pensamento e a certeza pela fé de que o Senhor é o meu observador,
isso me leva à sobriedade, ao domínio próprio e a clamar a Ele por ajuda. E a clamar a Ele contra esta velha natureza, por força e por vigor espiritual. Essa é uma das maneiras que Cristo habita em um crente. E nós experimentamos a sua proximidade pela fé. Mas aqui está uma segunda maneira, em que nós podemos dizer que Cristo habita em nós pela fé, que nós de fato experimentamos a sua proximidade. E este é o fato de que, como filhos e filhas de Deus, o meu Pai me ouve. A minha oração, ela não se dispersa no ar como vapor. Ela chega aos ouvidos e à mente do Senhor e ao seu coração, e Ele me ouve, e eu sei que Ele me ouve, porque Ele responde às minhas orações. Assim eu sei que há um contato, uma comunhão entre meu Pai e eu sei que Ele está próximo. Filipenses capítulo 4, versículos de número 4 a 7. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação, equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Porque, versículo 5, perto está o Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Por quê? Porque Ele está perto, Ele responde à minha oração, e a paz do Senhor guarda o meu coração. Assim eu experimento a proximidade de Cristo. Ele ouve o meu clamor, Ele ouve a minha oração, e em nossas orações nós nos dirigimos ao Pai em o nome de Cristo, isto é, pelos méritos de Cristo, porque é assim que nós aprendemos a Bíblia, nós oramos ao Pai. E em nossas orações públicas e privadas nós fazemos isso. Mas você pode também, meus queridos irmãos, orar diretamente a Cristo. É claro que pode. Você pode fazer isso pessoalmente. Nós oramos ao Senhor e nós experimentamos então a proximidade dEle. E nós clamamos a Ele em qualquer momento, e Ele está próximo, e Ele me ouve, e Ele me responde. Não é maravilhoso saber que o Senhor está perto, à distância da minha voz? Ele não está distante. E porque Ele está próximo, eu experimento da comunhão com o Senhor. Ele não irá responder através de uma voz audível, mas através de respostas às nossas orações e através do seu lidar sábio conosco e do seu agir em nossas vidas. Nós oramos ao Senhor, Ele nos ouve e Ele responde às nossas orações, e nós experimentamos a sua proximidade pelo fato de que Ele me ouve, Ele responde, Ele está próximo, mesmo à distância da audição. Que tremendo saber que o Senhor está próximo, e a qualquer momento, em uma dificuldade, eu posso dirigir a Ele um chamado de emergência, assim por dizer, e clamar de todo o coração: Senhor, me socorre nesse momento de grande tentação. Ele está pronto a ouvir. Ele não está distante, Ele não está ocupado com outras coisas. Deus não é como certos pensamentos bizarros de alguns evangélicos que imaginam que precisam subir no monte para estar mais perto de Deus e precisam orar de madrugada porque Ele está menos desocupado quando metade do mundo está dormindo. Não, querido irmão, Ele é o Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente. Nunca tosquenejará o guarda de Israel, nunca dormitará. A cada momento, em todo o tempo, mesmo agora, no momento da dificuldade, Ele está próximo, Ele está perto. Perto está o Senhor, e eu posso orar a Ele, clamar a Ele, confessar a Ele a minha fraqueza e pedir graça, socorro e paz e ajuda no meio da dificuldade. E o Senhor é tão maravilhoso, Paulo diz aqui neste versículo, e porque nós abraçamos esta verdade pela fé e oramos ao Senhor, não é tremendo? Ele dá uma paz que excede o entendimento. Quantas bênçãos nós perdemos por não entender isso? E aqui estou eu no meio de uma situação difícil, não é? Uma situação muito difícil, e eu perdi a minha paz, porque são dificuldades, são provações, são coisas subjetivas ou coisas reais, físicas na carne. Eu não sei como lidar, eu estou me tornando ansioso, mas porque não é a vontade de Deus que eu me torne ansioso por estas coisas, eu posso orar ao Senhor que está perto, e Ele me dá uma paz que excede o entendimento. Aqui estou eu tentando resolver um problema, para que resolvendo esse problema eu tenha paz. Sabe o que Ele faz? Se eu confio nele e oro a Ele, Ele me dá a paz antes do problema ser resolvido, para que eu encare este problema sem pecar contra Ele.
e permanecer nele. A paz que excede o entendimento. Como assim? Tudo está errado. A circunstância à minha volta diz que eu devia estar roendo as unhas e gritando e clamando e chorando. O entendimento do momento e da situação corrobora para isso, mas ele me dá uma paz e eu digo, tudo está desmoronando e eu tenho paz porque ele está próximo e eu posso orar ao Senhor. Ele está próximo da minha oração, da minha voz. Ele me dá essa paz se eu buscar dele. Quantas bênçãos nós perdemos quando nós deixamos de lado o ensino da palavra de Deus em busca de sensações corporais, de um toque físico, de um anjo que vem e apareça e resolva essa situação. Coisas que Deus nunca promete, por isso nós não recebemos. Mas se nós buscamos aquilo que Ele promete e entendemos a vontade do Senhor, bênçãos sobre bênçãos, essa é a vontade do Senhor. Nas provações, na calamidade, Ele garantirá que você atravesse ela. Ele não prometeu nos tirar dela, mas Ele promete nos sustentar para não cairmos e pecarmos contra Ele no meio dela, porque é claro, a verdade do Senhor é tão maravilhosa, não é? E aquele texto da palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, onde Ele promete isso: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais a suportar e não fugir dela, mas permanecer em pé no meio dela e honrar ao Senhor, e amá-lo e servi-lo contra os assaltos do diabo, proteger em circunstâncias difíceis. Superintende o Senhor a minha vida, treina os meus passos, nada está fora do seu conhecimento e do seu cuidado, mesmo as dificuldades que Ele permitirá para o meu treinamento. O Senhor, Ele está próximo porque Ele ouve a minha oração. E em terceiro lugar, nós experimentamos do Senhor como nosso protetor. João capítulo 10, versículo de número 28, nós lemos estas verdades. João 10, 28, nós experimentamos a Cristo como nosso protetor. O ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Romanos 8, 35 agora, também estes sentimentos e verdades. Romanos 8, 35, 38 e 39. As palavras do apóstolo Paulo, proteção e o cuidado do Senhor sobre seus filhos e filhas. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Versículo 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se há alguma medida ou poder possível para medir alguma coisa, está incluso aqui. Eu experimento de Cristo como meu protetor. Palavras tremendas. Saber que você nunca será separado dele. Talvez você peque e tenha que ser disciplinado, eu tenho que ser disciplinado seriamente, seja dolorido, mas espiritualmente, se você é um crente, você nunca será arrebatado da mão dele permanentemente. Ele irá recuperar você, ele te trará de volta. Se você é um crente verdadeiro, Ele te salvaguardará até o final. É uma promessa do Senhor. E quando eu sei isso, quando eu abraço esta verdade pela fé, Ele habita em meu coração por esta verdade da fé cristã, e assim eu sinto a proximidade do Senhor em meu coração. E nas provações e calamidades Ele garantirá que eu saia dela, porque é claro, aquela verdade que nós lemos é garantida. Ele nos dará um escape. Ele nos dará um escape para que nós possamos suportar através dessa dificuldade e não pecar contra o Senhor. Em quarto lugar, eu experimento da proximidade do Senhor como o meu intercessor. Ele é aquele, Cristo é aquele que intercede por mim continuamente diante do Pai. Romanos capítulo 8, versículo de número 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Ele intercede por nós em cada situação. Não é triste a ideia da Igreja Católica Romana de que homens mortais
passaram para a eternidade, intercede pelos santos, pelos crentes no mundo. Que coisa distante da palavra de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Que pecadores possam interceder? Esse é um atributo de Deus, meu querido irmão. Somente Deus é onisciente. Somente Deus pode ouvir ao mesmo tempo bilhões de orações e dar uma resposta de paz a cada um. Esse é um atributo divino. Somente Ele pode interceder diante do Pai por nós. Somente o Senhor pode fazer isso. Somente Ele é eterno. Somente Ele é sábio para conhecer cada situação. Somente Ele tem poder para intervir de lá em nossa situação. A Bíblia diz que não há contato entre aqueles que passaram para a eternidade e os que permanecem aqui ainda. Somente o Senhor, e porque Ele faz isso, é maravilhoso. E o que Ele diz então quando Ele intercede por nós? Você já pensou sobre isso? Quando Ele está intercedendo por mim, Ele fala sobre mim, pelo Abner, pelo João, pela Júlia, Senhor, a Júlia. O que Ele diz? Na verdade Ele não diz nada. Não é o que Ele está verbalmente intercedendo, mas é a sua presença diante do Pai que intercede. Como diz a confissão que nós mantemos, a nossa confissão de fé, Ele intercede pelos santos, pelo vigor perpétuo dos seus méritos. Ali está Ele, assim por dizer, diante do Pai, com as marcas do seu amor, da sua morte, do seu sacrifício pelo seu povo, a sua presença redentora, vicária, diante do Pai, assim por dizer. Ele intercede por nós, os sinais dos seus cravos, recordando sua obra substitutiva pelo seu povo. Essa é uma intercessão permanente diante do Pai. E assim nós experimentamos a presença e a proximidade dEle, porque Ele está próximo. E também, queridos irmãos, Ele está próximo de nós para nos treinar. Leia depois 2 Coríntios capítulo 12, marque esse texto, versículos de 9 a 10, 1 Pedro de 1 a 7, Ele me treina para ser forte na fé, Ele me treina para servi-lo melhor, Ele me protege das circunstâncias, Ele põe às vezes testes, sim, e obstáculos em meu caminho para o exercício espiritual, para a dependência dEle. Na verdade, nós dependemos dEle, assim Ele me treina. Eu me lembro de uma história de dois pais que se encontraram, um muro baixinho, casas antigas, conversando, dos pais aí que já tinham passado os 60 anos, tinham filhos mais ou menos da mesma idade. Os filhos tinham ido embora, estudar na universidade em outra cidade, e os pais se encontravam ali para bater um papo, e um dizia para o outro: meu filho, ele me manda uma carta toda semana, é maravilhoso saber como ele está, e saber que está tudo bem nos estudos. E outro pai calado ali, terminava uma conversa, voltava, e semana passava, se encontrava: como está teu filho? Está bem, mandou mais uma carta. E aquele pai voltou para casa triste, o outro dizendo: meu filho nunca me escreve, eu paguei a universidade, eu dei suporte para ele, eu enviei tudo que ele precisa quando ele saiu daqui, todo o dinheiro para a universidade e tudo, ele não me escreve, ele não me diz como ele está. E no outro dia, conversando com outro pai ali, meu filho me escreveu uma outra carta. Como assim? Como ele te escreve? É porque eu mando para ele semanalmente, então ele tem que me escrever. Mas o outro tinha dado tudo lá do início. Assim é o Senhor. Ele põe testes e situações em nossas vidas para nós clamarmos a Ele, porque se não for, nós não o buscaremos. O nosso velho homem é tão absurdo, o orgulho é tão grotesco e gigantesco, monstro, que nós nos afastaríamos do Senhor para aproveitar as grandes bênçãos que Ele colocou ali garantida pelo resto da vida. Assim Ele nos treina, e porque Ele me treina e me leva a clamar e a orar, eu sei que Ele está próximo. Às vezes nós estamos um pouco frios, não é? E às vezes há ideias erradas e nos sentimos distantes por nossas falhas. De repente Deus me põe numa situação que eu preciso clamar, e eu volto, Ele restaura a alegria da minha salvação, Ele me traz de volta a sua presença, e eu experimento a sua presença, porque eu sei que Ele me treina, de modo que há todos os tipos de situações que nós passamos, e há coisas que nós não apreciamos inicialmente, certas dificuldades, certas influências que nos moldam, que são tanto constrangedoras, mas que nos levam pelo caminho do Senhor, porque nós somos muito arredio, muito complacentes, mas Ele está nos treinando, e Ele irá tirar o melhor de nós, mesmo que seja necessário tirar ídolos que se formaram em nós, para nos garantir uma comunhão e uma vida frutífera com o Senhor.
porque Cristo está próximo de cada um de nós para nos treinar e nos moldar. Isso é maravilhoso, não é? Quando nós somos salvos, nós recebemos um novo caráter, uma nova sensibilidade, novas forças, e há tanto a ser moldado em nós, e o Salvador está observando e preparando situações para isso. Ele nos treina, Ele nos molda. Não sinta autocomiseração quando as coisas não estão confortáveis, como você desejaria. Ele está trabalhando, querido amigo, Ele sabe o que Ele está fazendo, e nós cremos que Ele está próximo desta maneira. Aí há um outro senso em que nós sabemos que Cristo está próximo. Ele está próximo como nosso instigador. Você já experimentou isso? Lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 16, eu leio bem rapidamente. O Senhor diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E ele segue declarando isso. E esse versículo, deixe-me ler o seguinte, porque isso é um versículo muito torcido no movimento pentecostal. 19: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Esse versículo não está dizendo que você não deve estudar a palavra de Deus e ignorá-la, como fazem muitos, de verdade fazem isso. Esse versículo não está dizendo que você não deve meditar na palavra de Deus, estudar, conhecer e comparar, e que você não precisa preparar o teu sermão se você é um pastor. É só levantar e começar a falar que o Espírito vai colocar as palavras em tuas mãos. Não é esse o sentido desse texto. O sentido desse texto, obviamente, porque tomar essa interpretação contradiria muitos outros textos da palavra de Deus. O sentido desse texto é que eu não preciso ficar nervoso, ansioso em meu testemunho, na minha pregação, como se tudo dependesse de mim. Não, porque o Senhor me ajudará. E se eu meditar na palavra e conhecer as doutrinas da fé e as verdades da Escritura, o Espírito me ajudará a lembrar delas. Você já experimentou isso? Só quem evangeliza experimenta isso. E ali você está no testemunho com alguém na rua, difícil a pessoa, problemas e questões, e de repente parece que você começa a lembrar de versículos que você tinha lembrado, não é? E de repente você fala com tanta articulação e clareza e profundidade que você sente: não sou eu isso aqui não. Você sabe que foi o Espírito, foi além da tua capacidade. E assim Ele te ajuda. Eu não preciso ficar tremendo, nervoso. Essa pessoa é muito mais capaz do que eu, não. Eu estudo a palavra de Deus, eu sirvo ao Senhor e o Espírito irá me ajudar. Há tanta coisa da vida cristã que só é conhecida e experimentada pela obediência ao Senhor, meus irmãos. Você testemunha dele em certas circunstâncias. Ele traz às nossas mentes textos, argumentos bíblicos, uma força e às vezes até uma energia física que você não tinha um minuto atrás, que estava tão cansado e a tua mente estava tão distraída. Não é maravilhoso depender do Senhor? Ele instiga a minha mente com textos e raciocínios. Talvez você já tenha experimentado isso. É maravilhoso saber, porque você medita na palavra de Deus dia e noite, e você entesoura isso no teu coração, e assim Ele ativa as faculdades da alma, da memória, da razão, do argumento, e Ele te usa. Você não precisa temer, Ele te ajudará, se você depende dEle, na palavra do Senhor. O Senhor instiga a minha mente, claro, Ele não vai revelar uma verdade nova, fresca, à minha mente que não esteja na Bíblia, não irá fazer isso, porque não é a vontade dEle. Ele não vai revelar o futuro para você, não busque isso, Ele não promete. Ele não revelará algo sobre a vida e as circunstâncias de alguém. Estou vendo que esse negócio vai dar certo, que essa igreja vai prosperar, estou vendo que você vai casar no ano tal, estou vendo que vai ser bem essa cabeça e não cauda. Ele não revela isso, Ele não promete esse tipo de coisa. Ele não vai dar a alguém uma autoridade sobrenatural para que debaixo da manga da pessoa saia poder e unção, levantando as pessoas. Ele não promete isso. Ele declara isso na palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é a autoridade. Mas Ele te instiga a mente, conforme você permanece nele, conforme você bebe da palavra de Deus. Ele ilumina a tua mente, Ele afia a tua mente na palavra.
E Ele te dá tantas moções e instigações, mas de tal maneira que você não se torne um místico. E porque Ele te protege, te guia, você está indo por um caminho que não deveria, você já passou por isso, de repente parece que uma moção te leva a sair desse caminho. Eu não vou por aqui não, você vai por lá. E depois você descobre que havia um buraco, uma armadilha, malandros ali, o que fosse. Você percebe isso? Mas Ele faz de tal forma que você não se torna um místico. Opa, o Senhor ouviu uma revelação, vim aqui ouvir uma visão, não vou por ali que estou vendo lá no fundo que tem gente. Não, Ele move, você está frio e você confia no Senhor, mas as situações da vida te oprimem, e de repente alguém com grande necessidade que só o Senhor conhece, Ele move com paixão de repente em você para ir conversar com essa pessoa ou fazer algo, porque é um eleito de Deus, ou porque é uma pessoa que Deus tem profunda misericórdia, e você age quando ninguém age. O Espírito faz isso, mas eu não confundo isso com intuições. Eu estou sentindo que isso tem que acontecer do Espírito. Não, isso é misticismo. Ele faz de tal maneira que você nem lembra disso, que foi uma moção dele, foi quase como se fosse você, mas depois você sabe, isso foi a graça de Deus. Naturalmente eu talvez seja meio mesquinho, naturalmente eu sei hoje é meio mão de vaca, e o Senhor está trabalhando em mim para que eu tenha a alegria da compaixão, e você sabe que Ele está próximo, mas você permanece na palavra do Senhor, e mesmo assim nós sentimos a presença do Senhor, mas nós não somos guiados por essas coisas, nós permanecemos na palavra de Deus. Em sétimo lugar, nós experimentamos a presença do Senhor por convicções de pecados. Ele me convence de meu pecado quando eu preciso. Mateus 16, versículo de número 23, ele fala sobre isso. Mateus 16, versículo de número 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O Senhor reprova Pedro. Tenho certeza que isso acontece com você, como acontece comigo. Que o Senhor já disse essas palavras a você muitas vezes, não é? Porque você está agindo assim como um incrédulo, porque você está se comportando como uma pessoa que nunca nasceu de novo. Parece que o Espírito às vezes nos faz parar, não é? Eu posso me comportar assim? Ele me traz convicção de meu pecado. Estou ali, longe de ninguém, de todo mundo, nos olhos de ninguém, fazendo meu trabalho, mas de repente, né, cortar atalho aqui malandramente, de repente eu sou um crente em Jesus. Sou salvo, meu Deus me vê, vou fazer as coisas direito. Ele me convence de meu pecado. Ele busca santificação no íntimo, e Ele produz estas coisas pela sua graça, e assim eu sei que Ele está próximo, porque Ele me traz convicção de pecados. Gálatas 5, 16 a 17, a minha natureza quer fazer algo errado, a minha velha natureza quer dizer algo que não deveria dizer, mas o Espírito ativa a consciência, e eu sei, de repente, eu não devo dizer isso. Eu estou me levando, perdendo meu controle da língua e falando, e me deixando as rédeas soltas. Daqui a pouco eu vou falar o que eu não devo, e ofender alguém, falar uma besteira, e de repente eu paro. Eu não posso falar essas coisas. O Senhor me vê, eu estou entre irmãos, eu tenho um testemunho no mundo. E por isso eu sei que Ele me instiga, Ele me dá o arrependimento, Ele me leva a me arrepender. Assim eu não posso fazer isso, dizer isso, e a menos que eu suprima a minha consciência e empurre para o lado a voz do Senhor, para que eu siga em frente e dê vazão à minha opinião, ao meu orgulho, o que quer que seja. Mas o Espírito sempre move dentro de nós, e é claro, o Senhor está próximo para me ensinar, e há muitas passagens, apenas João 14, 26, marque. Deixe-me ler João 14, 26, nós corremos para o final, tanto a ser dito a respeito disso. Volte comigo ao capítulo 14, versículo 26 de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O significado primário dessas palavras, é que elas foram dirigidas primeiramente aos apóstolos. Lembre-se disso, esse é o contexto. Elas foram dirigidas aos apóstolos porque o Senhor está dizendo que depois da partida dele, o Espírito os inspiraria, conduzindo a toda a verdade, para que eles registrassem a verdade.
Assim eles seriam inspirados depois a registrar toda a verdade, uma vez por todas, entregue aos santos. Esse é o significado primário desse texto. Cristo fala aos apóstolos, ele os conduziria a toda a verdade para que eles registrassem e ela fosse entregue à igreja. O Espírito os usará para escrever, mas também é uma aplicação secundária para nós. Quando nós estudamos a palavra, a verdade revelada, e nos humilhamos e pedimos por ajuda, eu recebo mais auxílio do que quando eu faço a obra casualmente. E isso me faz crescer na fé e me enraizar na palavra de Deus, para que eu não seja levado por ventos de doutrinas. Quando eu medito na palavra, mais do que apenas leio, folheio um versículo aqui, outro ali, eu medito de verdade na verdade de Deus, eu sou mais enraizado na palavra de Deus. E assim eu sinto que o Senhor está mais próximo, porque Ele está me ensinando. E é você uma pessoa apta a olhar 2 anos atrás e dizer: como eu mudei, como o Senhor ampliou meu conhecimento e me enraizou de tal maneira que agora eu não sou levado por qualquer videozinho na internet que pula no meu celular. É mesmo? Mas será? E vamos ali, vamos visitar. Eu estou levado de um lado para o outro. Não, eu estou enraizado agora. Eu sei o que eu creio. Eu conheço a palavra de Deus. E porque Ele tem me ensinado, então eu sinto que Ele está próximo. Eu sei que Ele está próximo para me ensinar. Eu tenho aprendido da palavra de Deus, e a prova é que eu tenho crescido no conhecimento da verdade. Ele ensina. E às vezes você lê a palavra de Deus e Ele fala a tua alma através da compreensão, de uma compreensão mais clara, mais profunda, de uma promessa, por exemplo, que te ajuda a perceber algo maravilhoso do caráter do Senhor ou da vida cristã. E você talvez descubra algo ligado a Cristo, uma pequena palavra referente ao Senhor, algo do caráter e do amor de Cristo que te faz parar de repente e orar ali e louvar ao Senhor. Ele te ensina, Ele amplia o teu conhecimento, Ele te enraiza na fé, e as coisas fazem bastante sentido de repente na palavra, e você consegue ver e olhar a tua vida e compreender o mundo, e porque as pessoas agem como agem, são como são, em que direção está indo a história. Você não se sente perdido no emaranhado de informações. A clareza, Deus faz isso em você, e por causa disso você sabe e sente a presença do Senhor em tua vida. Meus irmãos, eu preciso correr para o final, há tanto a ser dito. Esses são apenas alguns versículos e alguns textos sobre a maneira como nós experimentamos a presença do Senhor. Eu experimento também a presença do Senhor como meu empregador. Ele me põe no seu serviço, Ele me abençoa em seu serviço, em seu testemunho, frutos de santidade, serviço do Senhor. Ele me usa em sua obra. Ele te coloca em situações em que Ele te dará um testemunho, a graça de testemunhar, ou às vezes, porque Ele é sábio, mesmo uma situação de um trabalho temporário, 3 semanas naquele trabalho, 1 mês, e ali você irá dar um testemunho à vida de uma pessoa. Ele te usará para isso, em circunstância. A situação de enfermidade vem, e eu estou mal, eu estou tão mal que eu preciso para o pronto-socorro, e lá vou eu murmurando, e de repente, do lado seu ali, esperando para o exame, uma alma eterna, em uma situação tão clara, tão direta. Ele sabe onde estão os eleitos de Deus. Ele nos usa, mesmo na enfermidade, mesmo na dificuldade. E assim, o Senhor está próximo. Ele é meu empregador, Ele me leva a situações para que eu testemunhe, porque eu sou seu discípulo, seu escravo, assim por dizer. Eu sirvo ao Senhor e Ele me irá conduzir, às vezes em muitas circunstâncias e situações. E eu sei que Ele está próximo para aumentar o meu gozo e alegria no Espírito. Ele é quem faz isso. João 15, 11 e 14, João 17, 13, para que o vosso gozo seja completo. Nós cremos que Ele está próximo para nos dar gozo e alegria, mesmo no meio, não é? De situações difíceis, de situações opressivas por esse mundo, da enfermidade. Há sempre uma medida de alegria, não é? Sempre uma medida de paz. Você sabe como diferenciar entre disciplina do Senhor, castigo, assim por dizer, do Senhor, disciplina do Senhor para nos melhorar, e a atitude do diabo para nos oprimir e nos angustiar? Você já aprendeu isso, querido? Na disciplina do Senhor, na palmada do Senhor, há sempre uma medida de compaixão e de amor, não é?
A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, quando viesse, Ele não quebraria a cana trilhada. Ele não pegaria um galho de uma árvore que já está quebrada e quebraria e jogaria fora. Não faz parte do espírito dele. Que Ele não apagaria a chama fumegante, que Ele chegasse diante de uma chamazinha ali, só tem um foguinho, Ele jogar logo um balde de água e acabasse com tudo. Não faz parte do espírito de Cristo. Ele não quebraria a cana trilhada, não apagaria a chama fumegante. Mas faz parte do espírito do diabo. E quando você está mal, ele vem para piorar as coisas. E você pecou contra Deus, é um senso de vergonha, ele vem para trazer angústia também. Ele joga lenha e combustível no que já está mal, ou ele destrói o que está mal, quebrantado. Assim nós diferenciamos. Mas quando o Senhor disciplina, há sempre uma ternura. Há sempre uma ternura, ainda que seja dolorido, há uma ternura paternal de amor, não é? Quando há um bom relacionamento entre um pai e um filho, entre uma mãe e uma filha, você precisa disciplinar essa criança e tem que ser forte, ele há choro e há dor, mas de repente parou, já vem a criança abraçar e beijar e sentar. Sabe que é uma medida de amor? Sabe o que foi feito por amor? Assim nós diferenciamos quando nós somos disciplinados pelo Senhor. Há sempre uma medida de compaixão e amor. Ele não quebra, ele não me leva ao desespero. Assim, se alguém crente em Jesus Cristo sofreu um acidente sério de carro e perdeu um braço, isso não foi a disciplina do Senhor, saiba disso, porque o Senhor não faz essas coisas cruéis com seus filhos. O Senhor não é como o pai que eu conheço lá no norte do Brasil, que para disciplinar um filho pôs a criança, o jovem, para sentar num formigueiro. Ele não faz isso. O Senhor, para disciplinar alguém, Ele não destrói. Sim, às vezes é severo a disciplina, enfermidades se for necessário, mas sempre uma medida da compaixão do Senhor. Ele informa a mente, Ele persuade, diferente do maligno. E porque Ele faz isso, eu sei que Ele está próximo para aumentar o meu gozo e a minha alegria. Às vezes, meu irmão, minha irmã, isso acontece com você. Você se levanta pela manhã, eu vou para o trabalho, mas eu não estou me sentindo bem. Estou me sentindo bem, estou sentindo dolorido, estou sentindo debaixo de uma nuvem fria. E você está ali se organizando, se vestindo na frente do espelho, penteando o cabelo, escovando o dente, pensando na vida, tentando se arrumar para o dia. E você de repente começa a refletir nas dificuldades que você terá naquele dia que se inicia. E isso te faz sentir ainda pior, não é? E você começa a pensar: mas eu podia ter mais ajuda nas coisas. E as pessoas poderiam ser mais difíceis comigo, porque elas não ajudam, fazem a parte delas. E a minha esposa, ela podia preparar as coisas, ela podia me ajudar. E meu marido podia deixar de ser egoísta e levantar do sofá. E esse motorista desse ônibus, e esse taxista, esse Uber, podia chegar logo. E você está ali se arrumando, e de repente as dificuldades da vida e as coisas que você vai enfrentar e as pessoas maliciosas. E naquele momento, o diabo virá cochichar no teu ouvido: ah, você poderia mesmo ter mais ajuda das pessoas, teu marido. Teus filhos poderiam cooperar mais com você. A tua mãe e o teu pai poderia ser menos difícil. Você poderia ter um pouco mais de boa vontade, sabia, dos teus colegas de trabalho. Ele vem e começa a cochichar isso. E ali ele está plantando sementes e sementes de autocomiseração dentro da tua alma. E você começa a regá-las. E você começa a sentir lá embaixo. Bem, querido amigo, se esta é a realidade, isso acontece pela manhã, simplesmente pare naquele momento e aborte esses pensamentos e diga a si mesmo: eu tenho um Salvador, eu sei que Ele está próximo, eu sei que Ele me vê aqui, eu tenho um Salvador, eu não sou uma pessoa sozinha neste mundo, Ele está próximo de mim. Eu não devo decepcioná-lo com esses pensamentos nécios. Eu tenho um Salvador, eu tenho um Senhor, e eu vou pedir a Ele que me ajude hoje, e que Ele me dê um testemunho, e que Ele me ajude a permanecer firme em meu local de trabalho, no lar, e contar as minhas bênçãos. Eu vou louvá-lo e agradecê-lo por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez, e Ele será o meu guia, e Ele será o meu ajudador, e Ele será o meu conforto e a minha alegria. Então, irmãos,
Ele está próximo porque Ele me observa continuamente. Ele está próximo para me proteger. Ele está próximo para me animar. Ele intercede por mim. Ele me vigia e me treina. Ele instiga a minha consciência. Ele traz convicção de pecado. Ele ilumina e me enraiza na palavra de Deus quando eu a estudo. Ele está próximo porque Ele me usa em seu serviço e me dá um testemunho. E porque Ele aumenta o meu gozo e a minha alegria. Será que isso não é suficiente? Será que eu preciso de um descarrego para sentir que Ele está próximo? Será que eu preciso tremer e cair no chão e coisas sobrenaturais que eu não compreendo, que me levarão para mais distante dEle e que na segunda-feira não tem poder contra o meu pecado e as minhas tendências? Será que não é suficiente? Será que nós precisamos de outras coisas? Será que nós precisamos dizer, não, Senhor, eu quero uma sensação física, eu quero um toque físico, eu quero que algo físico aconteça, uma coincidência, para que eu saiba que o Senhor está próximo, que o Senhor está real, algo altamente emocional. Não, querido, Ele está próximo de fato de tantas maneiras. Permaneça nele, continue nele. Quantas verdades nós temos considerado frutos de verdadeira salvação, a doutrina da preservação dos santos, orações respondidas, quantas verdades. Será que Cristo habita em nós? Se Ele não tem habitado desta maneira, é porque nós não temos abraçado pela fé essas doutrinas. Mas se nós abraçamos, então Ele habita em nós pela fé. E como Ele habita em nós, o nosso gozo é tremendo, a nossa certeza é gloriosa e o nosso testemunho é eficaz. Nós temos tantos motivos de alegria e a nossa santificação e nossos pensamentos é verdadeira. E o nosso amor por Deus é real. E nós sabemos que o que nós temos feito neste mundo por Ele é levado em conta pelo nosso Pai de misericórdia. Ele considera as nossas vidas, o nosso esforço, porque nós estamos persuadidos que Ele habita em nós pela fé.